Olá, eu sou o Chris The Red. Eu sou uma bicha que é designer gráfico, artista visual e fotógrafo. E no momento estou como mestrando em poéticas visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com orientação da professora doutora Mônica Zielinski e co-orientação do professor doutor Leandro Collin da Universidade Federal da Bahia. Hoje eu venho apresentar o meu artigo Da Provocação Nasce as Utopias. Esse artigo é sobre a construção da obra de utopias, que surge a partir de um convite, provocação do então estudante de artes visuais, Bruno Novadvorsky. Ele nos coloca um convite de fazer uma releitura de uma das obras tridimensionais do acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli, da qual ele era estagiário naquele momento, né? E ao final desse processo, né, todas as obras, as escolhidas e as releituras foram apresentadas em uma exposição virtual por conta, né, do processo da pandemia, é, chamada 100, que aconteceu entre 30 de junho e 24 de agosto de 2020 pelo perfil de Instagram do grupo de pesquisa OnLab, do qual eu fazia parte na época. A obra que eu escolhi, ela sem título, do artista porto-alegrense Brito Velho. E fazer a releitura de uma obra não é algo fácil, assim, porque é um trabalho em que você tem que se ver também naquela obra, né? Fazer essa conexão entre a sua própria construção artística e a daquela obra, né? Que será feita a releitura. E quando eu estava conhecendo as obras do acervo e que me deparei com esse trabalho do Brito Velho, eu falei, eu acho é essa obra que eu vou reler, porque essa profusão de cores, mas principalmente essas formas onde você vê um corpo, mas que não é esse corpo como nós o conhecemos enquanto essa questão, enquanto um corpo, e que eu percebi ali indo muito ao encontro das minhas próprias construções, né? Porque eu parto de um termo que é do Paul Preciado no livro Manifesto Contrasexual, que é o termo pós-corpus, né? Em que neste livro ele busca justamente trazer reflexões e críticas à nossa ideia dos nossos próprios corpos, que está muito embasada uh, nessa construção social patriarcal, cis heteronormativa. Então, eu vi ali naquele trabalho do Brito Velho essa ideia desse pós-corpo, né? E eu tive a sorte de poder conversar com o Brito Velho e ele falar que justamente, né, nessa obra ele busca justamente quebrar essa binariedade, né, desse pós-corpo, né, desse corpo, né? E aí é que eu vejo esse pós-corpo, né, que eu trago ali do Preciado, né, que ele também chama de corpos falantes, que é justamente essa possibilidade de ressignificar a nossa própria corporalidade, a forma como vamos nos colocando dentro dessa estrutura social que nos é imposta antes mesmo de nascermos. E no meu trabalho autoral, principalmente nesse campo da fotografia, eu já busco essa quebra, essa ruptura com essa hegemonia estética de não trabalhar com corpos que a sociedade vai colocando como padrão estético, né? Então foi tudo um casamento, uma conexão muito, muito feliz, né? Porque é essa ideia de buscar entender o que é esse corpo, né? A gente fala tanto de corpo e hoje a gente já está num momento em que as pessoas não mais se referem ao seu corpo com o termo corpo, mas já utilizando outras formas, que é corpos, corpos, que é justamente nessa busca de repensar aquilo que a sociedade nos coloca em termos de corpo, né? O que é essa ideia de corpo e de utopias. Essa obra ela vem justamente nesse processo de repensar
essa ideia, essa significação de um corpo, né? E o que é o de utopias, né? Eu gosto de brincar com isso porque é um jogo, é uma obra de arte, e não, é um manifesto artístico, né, que eu desenvolvi, em que as pessoas podem brincar, né, e construir outras possibilidades de corpos, né? Ela é uma busca por refletir a nossa própria identidade, a construção, né, do que além dessa materialidade do nosso corpo, mas muito mais que isso, ir além, é refletir sobre a nossa própria identidade, né? Então, a Dildopias ela é composta por 40 dildopeças, eu chamo de dildopeças também fazendo uma alusão ao texto do Preciado, onde ele traz o nosso corpo como essas possibilidades de dildos, né? Então são 40 peças impressas em papel e adesivadas em madeira, e que elas partem do meu próprio corpo, né? A partir da construção de uma performance que eu realizei durante a pandemia aqui em casa, gravado pelo meu marido Bruno Novodvorsky, enquanto eu dançava ao som da Gabec, que é uma DJ e drag aqui de São Paulo, e que por videochamada ela foi mixando músicas e eu fui dançando. Essa dança foi gravada e a partir deste vídeo eu construí essas 40 dildo peças. E é um convite, né, a que eu faço às pessoas a brincarem com essas peças, nesse processo de buscarem repensar sua própria identidade. Porque nós somos colocados dentro, né, desses papéis ditos dessa sociedade heteronormativa, e que muitas vezes esses papéis não se encaixam com aquilo que a gente de fato se identifica, né? E o mais legal é que o de Utopias ele foi além, ele se desdobrou por outros caminhos, né? Pensando nessa ideia da tecnologia, do virtual, eu transformei isso num filtro de Instagram, onde eu coloco as 40 peças e as pessoas podem brincar, né? Esse QR Code leva para o filtro do Instagram, então eu sugiro que você acesse pelo próprio celular, tá? Mas também ele se desdobrou nesse outro trabalho, que é uma instalação fotoperformática chamada Contronome Cris, onde eu pego essas 40 peças e construo essas outras imagens, pensando na minha própria identidade enquanto um artista, enquanto uma pessoa bicha, enquanto uma pessoa que busca é, quebrar determinados padrões estéticos e hegemonias, né? E esse trabalho, ele fez parte também de um artigo que eu escrevi em 2020 em parceria com o Bruno, e que foi apresentado nesse congresso em Aveiro, em Portugal, né? E essa obra, Contra o Nome Cris, ela é dividida em 3 partes, e essas fotos elas fazem parte da terceira parte, que é a CRIO, onde eu trago as peças do Utopias para construir essas imagens. Então, Utopias acaba sendo muito mais uma obra de arte, mas também uma brincadeira, um convite, uma provocação. Então, daquela provocação que o Bruno me fez, né, eu acabo provocando também as pessoas a pensarem as suas próprias identidades a partir dessa obra, desse jogo, né? Bom, então é isso, né, de Utopias, só para finalizar e concluir, de Utopias é uma obra, mas também é um jogo, é uma provocação. É podermos imaginar outros caminhos, não apenas para a forma como nos percebemos dentro desses espaços que nos são impostos, mas também o próprio fazer artístico, que não se finda com a obra pronta, uma vez que cria possibilidades para as outras se fazerem presentes. De Utopias da Liberdade. É isso. Muito obrigado e um grande beijo.